Olá, queridos amigos, queridas amigas, bendito seja o nome do Senhor Jesus, que a face do Senhor possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos à lição, e hoje, terça-feira, 18 de fevereiro de 2025, a lição 8 de hoje, ela tem como título Amar a Deus. À medida que nós vamos crescendo em conhecimento através das Sagradas Escrituras e passamos a ter fé em Deus, que é um dom dado por Ele, nós começamos a amar a Deus. O fato de Deus ser poderoso, Criador e mantenedor do universo, não significa que Ele possa fazer o que é impossível assim, em termos lógicos, né? E assim, o Senhor Deus não pode determinar que alguém o ame livremente. Bem pelo contrário, Deus dá realmente liberdade para as pessoas fazerem as escolhas. E a lição de hoje fala justamente sobre os ensinamentos, né, do livre-arbítrio, que está lá em Mateus capítulo 22, versículo 37, e Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5. Jesus, ao afirmar que o amor é o maior mandamento, quando ele diz naquele momento, ele não feriu ou o revogou de forma alguma nenhum dos mandamentos do Criador do Universo. Muito pelo contrário, Jesus afirmou que cada um, através assim da essência da sua palavra, que é o amor, ele resume tudo isto em todos os mandamentos. Jesus simplesmente ele abreviou, né, ele repetiu as palavras que estão lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que diz lá: por isso Deus dá o livre-arbítrio. O Senhor não obriga as pessoas a amá-lo, mas sim o deu a capacidade de escolhas a todos nós. E existem coisas que Ele, Deus, não pode fazer por nós, né? Pelo ser humano. E ali em Hebreus capítulo 6, versículo 7 e versículo 18, assim como Tito, versículo 1, versículo 2, menciona essas coisas que Deus não pode fazer por nós. Porque as ações de Deus, elas são assim delimitadas pela natureza moral de seu caráter. Porque ele não pode mudar, porque o caráter de Deus é esse, né? E Deus nunca força a vontade ou a consciência de suas criaturas para amá-lo ou colocar uma imposição para seus filhos. E acima de tudo, Deus ele não pode mentir ou ser tentado pelo mal. E por isso realmente ele é um Deus que não muda. E o que nós vemos, né, na lição de hoje, que Deus ele nunca é pego de surpresa, porque nós temos um Deus que ele é onipresente, onisciente, onipotente, que ele sabe com antecedência as coisas que vão acontecer e jamais ele é pego de surpresa nos acontecimentos. E essa dimensão absoluta da vontade de Deus revela o seu controle total da situação no mundo e do universo. E ele é onipotente porque não há que não possa fazer, é um Deus poderoso. Ele é onisciente porque não há nada que ele não saiba, né? Ele sabe de todas as coisas. E ele é onipresente porque não há lugar que ele não esteja, de onde ele não possa estar. Ele está em todos os lugares. E o mais importante, que Deus é amor. Não há ninguém que ele, Deus, não possa amar e salvar. Portanto, se algo ruim acontecer em sua vida, e se você parar para questionar sobre a vontade de Deus, escolha sempre confiar.
Se houver alguma coisa fora do seu alcance, né, deixe Deus agir, deixe Deus ser Deus. Abra o espaço em seu coração para que o Senhor conduza a sua vida e para que você procure amá-lo. Porque com toda certeza é a melhor opção para o ser humano. E que você possa amá-lo em espírito e em verdade. O fato de Deus ser todo-poderoso não significa que ele possa fazer o que é impossível em termos lógicos. E assim o Senhor não pode determinar que alguém o ame livremente. Se alguém livremente, se algo, né, livremente, sem compromisso, significa fazer um determinado ponto a executar. Então, por definição clara, é impossível obrigar alguém a fazer algo livremente. E por isso que Deus, ele dá para que as pessoas escolham. Ele dá esse livre-arbítrio para decisões das pessoas. Nada pode impedir Deus, mas incrivelmente ele poderá rejeitar o seu amor. As pessoas realmente podem perfeitamente ter essa opção de rejeitar o amor de Deus. Nós podemos negar até a salvação e optar pela perdição, como muitos assim o fazem. E com tudo isso, Deus, ele nunca diminui de ser eterno, ele sempre será eterno. E diante disso, abra seu coração a ele, Deus, e permita que ele possa entrar e guiar, e que a vontade dele seja feita em sua vida, e permita que ele que guie a vontade de seu querer, que você verá realmente maravilhas na sua vida. Jesus disse a um dos escribas que se levantou contra ele no intuito de colocá-lo assim à prova, e ele faz uma pergunta para Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? Na verdade, ele quis fazer uma prova de Jesus ali, né? Que ele, no caso, era um escriba, né? Um doutor da lei. E Deus dá a resposta para ele. Olha que Jesus fala para ele: amarás o seu Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, que está em Lucas 10, versículos 25 até 27, e também em Mateus 22, 37. E repentinamente, em toda a Bíblia, é repetido, né, que Deus ordena que o seu povo o ame de todo o coração e o sirva somente a Ele, que está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5. Mas o amor, ele pode ser comandado, exigido? Não, de forma nenhuma. Uma vez que o amor, ele é ordenado, então deve estar em poder somente de Cristo, que é amor. Porque Cristo, ele dá a opção melhor para que nós possamos decidir. E o amor, portanto, é uma decisão que nós tomamos de dentro do nosso interior, da nossa mente e do nosso coração. O amor muitas vezes será acompanhado às vezes de sentimentos, né? Mas a emoção, ela não é a base do amor. Em qualquer situação podemos escolher amor independente de como nós sentimos, né? E lá em Mateus 22, 37, Jesus diz lá, quando ele diz isto assim, ó, amarás o Senhor teu Deus, quando ele fala lá para o escriba, ele refere-se à observância da primeira tábua do decágulo, né, dos 10 mandamentos. E quanto ao amor ao próximo, vejamos que o apóstolo Paulo, ele escreveu em sua carta, lá em Romanos 13:9, que ele nos diz: por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra
se resumem de amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui deixou bem claro, né? Que todos os mandamentos estão incluídos no amor. Uma pessoa que ama, ela não adultera. Uma pessoa que ama, ela não rouba. Uma pessoa que ama, ela não mata. É assim que Jesus quis entender para as pessoas. Perceberam a perfeita harmonia entre as palavras escritas por Moisés lá atrás, na época, em Êxodo 20, e as ditas por Jesus, e que são reforçadas aqui pelo apóstolo Paulo? O amor é o vínculo da perfeição, como o próprio Colossenses capítulo 3, 14 diz. E muitas pessoas têm rejeitado este amor, rejeitam o termo desse convite de Deus, porque não permitiram que o amor tornasse parte da sua vida, o adornasse. O maior mandamento realmente é amar a Deus e nos dá essas evidências de que Ele deseja de fato que todos o amem, né? E o apóstolo Paulo, ele envia uma carta a Tito, né? Que foi uma das pessoas que o apóstolo Paulo ele passou o evangelho para ele e treinou esse jovem Tito, que em certa época ele se encontrava lá em Creta e Paulo manda uma epístola, e Paulo menciona que Deus jamais é de mentir, e ele dá esperança de uma vida eterna que ele prometeu antes dos tempos eternos a todos que o aceitam. Está lá em Tito capítulo 1, versículo 2, onde sempre ele cumpre as promessas. Nós temos um Deus fiel que cumpre as promessas, ele jamais quebra a sua palavra, como falar em Hebreus capítulo 6, versículos 17 e 18. E Paulo menciona em Hebreus capítulo 6, versículos 17 e 18, que é bom nós lermos isso aí. Olha o que ele diz: por isto Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível de que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já cremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Aqui Paulo afirmando mais uma vez que Deus jamais ele mente. Ele sempre dá a melhor proposta para nós, que é amá-lo. Porém o Senhor concede a todas as pessoas o livre-arbítrio para a decisão, para a liberdade de escolha, algo diferente do que Deus prefere. Ele não depende daqueles que os irmãos façam as suas escolhas, né? Ele dá a opção e as pessoas façam o que deve ser feito, façam o que o seu coração manda. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você passa a ser uma pessoa sábia, você passa a realmente agregar no seu coração os estatutos e mandamentos de Deus, e o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente, você passa a manusear melhor as Escrituras, ter entendimento, passa realmente a amar a Deus mais ainda, porque você passa a ter conhecimento através do Espírito Santo, que vai te ensinando, você vai se desenvolvendo, a tua fé vai aumentando, e você vai amando cada vez mais a Deus, e a sua decisão para sempre será em amá-lo. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você ganha de presente de Deus esse grande nome que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus para esse mundo, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá perseguições, você estará no céu.
você terá a oportunidade de abraçar os seus entes queridos, você participará de uma grande boda do Cordeiro que é Jesus. E o mais importante, meu amigo e minha amiga, você terá uma grande oportunidade de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.